Coronel Cid entregou um mito em delação. E eu sei que às vezes fica confuso. Coronel Cid, ajudante de ordens, Felipe G. Martins, assessor especial. O que é cada coisa? Então eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para você, tá? Exatamente onde é cada coisa, para você entender no tabuleiro, tá? Bem improvisado aqui, para ficar claro na sua mente exatamente o que está acontecendo, beleza? Já deixa o like no vídeo aqui, se inscreva no canal e 2 recados, ó. Dia 30 de setembro estaremos no Ceará, então vai estar todo mundo, eu, Kim, Renan, Amanda, Renato, Guto, Beraldo, vai todo mundo pro Ceará, dia 30, vá no congresso, tá aqui o link na descrição, mbl.org.br/ce. E em novembro nós vamos ter o 8º Congresso Nacional, que é o gigantão aqui em São Paulo, e você precisa ir. Para isso, eu estou te dando um cupom de desconto de 10%. Então é congresso.mbl.org.br, você vai lá e você vai colocar o cupom ARTUR10, você vai ter 10% de desconto para você estar com a gente nesse congresso. Demorou? Que vai ser o maior e o mais importante de todos. Vamos falar de partido, vamos falar de livro amarelo, vamos falar de combate ao petismo. Cara, você já sabe, né? Vamos lá, vamos entender tudo para você ter isso desenhado na sua mente. Vamos lá? Isso aqui tá meio ruim pra ler, né, cara? Eu fiz improvisado, fiquei meio doente, tá? Tanto que eu tô gravando esse vídeo em casa e nem vou editar. Eu tive que voltar pra casa que tava meio zoado, acordei agora à noitão e vamos fazer o vídeo. Governo Bolsonaro é o seguinte, você tem uma pasta, que é a pasta do Ministério da Justiça. A pasta do Ministério da Justiça, ela foi ocupada pelo Moro. Você lembra que o Moro fez aquele pacote anticrime que, no final das contas, virou limitação de delação premiada e teve a emenda do Freixo que acabava, inclusive, com... que criava juiz de garantias, que o mito foi lá e sancionou. E a gente bateu e a gente foi chamado de traidor. Beleza, o Moro brigou com o Bolsonaro, saiu, entrou no lugar dele o André Mendonça. O André Mendonça, que é este senhor aqui, que a gente brigou também na época, não coloca o André Mendonça, não coloca o André Mendonça. O André Mendonça é assessor do Toffoli, ele colocou o André Mendonça. Aí você tá vendo aqui a foto do André Mendonça, ele está no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele virou ministro do Supremo. Quem que virou, então, ministro da Justiça no lugar dele? Este cara aqui, ó, Anderson Torres, certo? Anderson Torres, eu já vou falar o que aconteceu com ele. Então, aqui na pasta do Ministério da Justiça, que é quem cuida de leis penais, não tem nada a ver com o exército, é outra coisa, tá? Moro, André Mendonça, que foi para o STF, e Anderson Torres, que entrou no lugar dele, certo? A outra pasta é a do Ministério da Defesa. Esta pasta, sim, cuida das Forças Armadas e cuida da defesa do Brasil. No governo Bolsonaro, o ministro da Defesa era este senhor aqui, ó, o Braga Neto, que depois foi vice do Bolsonaro em 2022 e eles perderam a eleição. Então esse aqui era o ministro da Defesa do Bolsonaro. E aí aqui você tem mais 2 cargos que eu resolvi colocar, que são as assessorias especiais. Você tem o Felipe G. Martins, que eu já vou te mostrar, e o Coronel Cid. O Felipe G. Martins, ele era assessor de assuntos especiais da presidência com o exterior. E você tinha o Coronel Cid, que era o ajudante de ordens do mito. Então não eram ministérios, não eram ministros, eles eram assessores diretos da presidência. Isso aqui é um ministério, isso aqui é outro ministério, isso aqui é assessoria do Bolsonaro. E no meio de tudo tem as Forças Armadas, eu até coloquei aqui de qualquer jeito, tá? Marinha, Aeronáutica e Exército. E uma coisa que você tem que ter em mente é, Forças Armadas não fazem parte de governo. Forças Armadas não tem nada a ver. Forças Armadas não é poder, tá? Forças Armadas são Forças Armadas. E muita gente, quando olha para as Forças Armadas, pensa assim, o que tem? 1, 2, 5, 6, 20 generais? Não. Pra você ter uma ideia, nas Forças Armadas do Brasil, nós temos mais de 5.000 generais. Portanto, quando eu falar aqui, ó, do Almir Garnier e do Heleno, Almir Garnier, almirante da Marinha, e o Heleno, general do Exército, você tem que entender que é um ponto no oceano, é um ponto no mar de tanta gente. Beleza? Vamos lá, o que aconteceu? A notícia é essa daqui, ó. A notícia é que, calma aí. Em delação, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre o plano de golpe. O que está acontecendo? O que o Cid falou? O Cid, ele foi preso, então vamos lá. O Coronel Cid, ele foi preso em maio desse ano por conta de suspeita de falsificação no cartão de vacinação do Bolsonaro. Meu irmão, quando o cara tá preso, velho, deve ser fogo. Imagina você ser preso, imagina. E ele tá vendo o Bolsonaro não ajudar ele, tá vendo o pai dele se envolver, tá vendo um monte de cagada acontecendo. O cara falou, meu irmão, você quer saber? Vou delatar. O Alexandre de Moraes homologou a delação do Coronel Cid e ele fez a sua delação. O que ele disse? O Coronel Cid disse que o Felipe G. Martins, tá,
fez uma reunião com o Bolsonaro, com um advogado constitucionalista, para eles analisarem uma minuta de golpe. E isso bate com a história, lembra do Anderson Torres, que eu falei que ele era ministro da Justiça? Com a história que acharam na casa do Anderson Torres uma minuta de golpe na mesa dele. Você lembra disso? Então, primeiro acharam uma minuta de golpe na mesa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Meu irmão, isso é gravíssimo. Não, aí ele falou assim, não, isso aí é um monte de coisa que a gente recebe e tava lá. Ah, tava em cima da tua mesa. Uma minuta de golpe que tava falando ali para convocar novas eleições para prender o Alexandre de Moraes. Uma coincidência. Aí ele foi preso por causa disso. Prenderam o Cid por causa do cartão de vacina. Ele falou, ó, esse cara aqui fez uma reunião junto com o Bolsonaro e, inclusive, com um advogado constitucionalista. Aqui, ó. Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Nessa reunião, de acordo com o relato do tenente-coronel Cid, o constitucionalista Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista. Segundo a delação, a PF investiga se é a mesma minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Cid contou aos investigadores posteriormente que Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade da ideia ao plano golpista. O único apoiador, de acordo com o relato, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. O almirante havia dado demonstração pública contra a posse de Lula quando se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha. Ele ainda depôs sobre joias, sobre cartão de vacinação e outros problemas envolvendo o Bolsonaro. Ou seja, dentro dessa configuração aqui do Bolsonaro, esse aqui foi visto com uma minuta na casa dele, foi preso. Esse aqui foi preso por causa de cartão de vacinação. Falou que esse fez uma reunião com esse e que teve o apoio desse aqui, o almirante da Marinha. E aí, meu irmão, vem mais uma questão. Só mostrar a foto do comandante da Marinha aqui, ó. O comandante da Marinha é esse daqui, ó. Tá? E outro cara importante nessa história toda é o general Heleno, que o tempo todo ficava falando lá de golpe, golpe, golpe. Por que o golpe não aconteceu? Não aconteceu porque não partiu dos militares. Como eu falei, os militares têm mais de 5 mil generais, tá? O fato é que um ou outro, e o Heleno principalmente, que era da linha dura do exército, é uma porção minoritária das Forças Armadas, tá? E aí vem um outro elemento dessa história. Isso aqui é o governo Bolsonaro, certo? Vamos virar agora pro governo Lula. Governo Lula. Espero que esteja dando para enxergar aqui, tá? Vamos lá. O governo Lula tem como ministro da Justiça o Flávio Dino, tá? Que não tem nada a ver com essa história. O Flávio Dino é outra história. O Flávio Dino é esse senhor aqui, tá? Que tem uma relação esquisita com os atos do dia 8 de janeiro, porque ele e o Kim Kataguiri mostrou que ele tinha ciência da periculosidade das manifestações do dia 8. Beleza? Então esse aqui, ministro da Justiça. Este daqui é o GSI, que é o Gonçalves Dias, que inclusive foi visto ali no Congresso durante o 8 de janeiro, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o governo Lula com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que sabia do que ia acontecer. Nós temos o GSI, o Gonçalves Dias, sendo visto lá durante as invasões. E nós temos o ministro da Defesa, e essa parte eu quero que você preste atenção. O ministro da Defesa é um cara chamado José Múcio, que é este senhor aqui, ó. Que é este senhor aqui. O José Múcio, entenda, ele foi colocado pelas Forças Armadas. Quando o Lula entrou e colocou os ministros dele, ó, ministro da Fazenda, o Haddad, ministro do Esporte, ministro blá, blá, blá. As Forças Armadas falaram, governo Lula, quem que você vai colocar no Ministério da Defesa, hein? Quem que você vai colocar no Ministério da Defesa? Toma cuidado com quem você vai colocar, que a gente quer apoiar alguém aí nosso. Aí o Lula, igual o Bolsonaro fez aqui, ó, igual o Bolsonaro fez, que pegou o Cid daqui, colocou aqui na assessoria especial, pegou o Braga Neto aqui e colocou no Ministério da Defesa, o Lula fez a mesma coisa. O Lula colocou o Múcio, que é daqui, das Forças Armadas, como ministro da Defesa, certo? E aí, meu irmão, sai a matéria do Lula, sai a matéria do Múcio. O que o Múcio diz aqui, ó? Estávamos
100% do lado da lei. Ele não, diz ministro da Defesa sobre ex-comandante da Marinha citado por Cid em delação. Ou seja, vou te mostrar aqui, ó. Ele deu uma entrevista, o atual ministro da Defesa deu uma entrevista para a Globo News. E aí, durante a entrevista em Brasília, na tarde dessa quinta, um jornalista perguntou ao ministro da Defesa se ele sabia de uma possível inclinação golpista do almirante Garnier, que é da Marinha, que é aqui das Forças Armadas, esse almirante da Marinha que ficou falando que tinha que ter golpe, que estava na reunião com o Bolsonaro. Sabe o que ele falou? Exatamente isso daqui, ó. É uma coisa pessoal. Sabia, mas ele passou. Olha, ele não me recebeu para conversar. Depois, nós nos encontramos, eu conversei. Mas era uma posição pessoal. Havia um presidente eleito, havia um presidente empossado. A justiça promulgou de maneira que nós estávamos 100% do lado da lei. E ele não. Aí tem até um tweet de um jornalista de esquerda, tá? O Renato Souza, que fala o seguinte, ó. O ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração gravíssima ao afirmar em Brasília que sabia que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, concordou com a ideia de golpe. Múcio disse que era uma posição pessoal, mas por qual motivo ele não levou isso às autoridades? Ou seja, meu irmão, tá todo mundo já apontando o dedo pra todo mundo. Vamos lá. O Cid já tá apontando o dedo pra esse, que é o Felipe G. Martins, e já tá apontando o dedo pro mito. Aí, o Cid também apontou o almirante da Marinha aqui como favorável. Aí, o ministro da Defesa do Lula, que já saiu das Forças Armadas também, tá falando, o almirante sabia, ele não tava do lado da lei. Meu irmão, vai sobrar pra todo mundo. E o meu sentimento nessa história, cara, que deveria ser de regozijo. Ah, se ferrou, toma, tal. Não sei. O meu sentimento é o seguinte, cara, eu só consigo pensar uma coisa. Primeiro que assim, o golpe não aconteceu porque os militares não embarcaram, não partiu dos militares. Partiu de uma ala ideológica, idiota do governo Bolsonaro, tá? E parte de uma galera, assim, irritada com o PT, acreditou que isso ia dar certo. Sabe o que passa na minha cabeça, cara? Isso aqui são pessoas que foram presas nos atos de 8 de janeiro. Olha a cara desse senhor aqui, ó. Eu não conheço esse senhor. Esse senhor lhe parece alguém que ganhou milhões no governo Bolsonaro, que roubou dinheiro, que... Esse senhor, pra mim, é vítima de uma enganação. Você quer ver outra coisa? Essas senhoras aqui, ó. Que tentaram dar golpe. Ah, mas senhores vão tentar dar golpe. Eles tentaram, eles não conseguiram. Mas eles tentaram. Olha aqui, ó. Eles foram presos. Por que esta senhora tem que estar presa, tá? A gente tem até uma outra foto aqui, mais comovente ainda. Estes senhores aqui, essa senhora do lado desse pastor, eles estão presos. Por que estes estão presos? E este cara aqui, ó, Felipe G. Martins, que é o assessor especial do Bolsonaro, que fez esse símbolo aqui, ó, de supremacia ariana durante uma sessão do Senado, por que esse cara não tá preso? Olha o tipo de ataque que esse cara fazia, né? Até saiu aqui no ano dos planos, né? Ele ficava fazendo esses tweets do tipo, tá na hora, né? E agora ele parou de postar, ó. Você pega as redes dele, ó, a última postagem dele foi do dia 30 de outubro, o cara tá quietinho. Você quer ver outro? Por que esta senhora aqui tem que ser presa? E este cara aqui, ó, cadê? Este cara aqui tem que estar solto. Esse cara que ficou falando gato, lebre, ornitorrinco, ficou postando charge de bota militar esmagando o PT. Por que esse cara tem que estar solto? Você quer ver outro aqui, ó? Paulo Figueiredo. Olha isso, olha essa manchete aqui. Após incitar guerra civil, comentarista da Jovem Pan chama atos no DF de estupidez. Por que o Paulo Figueiredo, que falou que se tiver que ter uma guerra civil no Brasil, tem que ter, depois que teve os atos, não, isso é uma estupidez. Por que esse cara tem que se livrar? Que fique isso de lição, cara. Que fique isso... Debaixo disso daqui, ó. Tem uma massa de pessoas sofrendo, pagando imposto e se ferrando. E, infelizmente, parte dessas pessoas acreditam nessas fantasias desses caras. Esses sim são mal intencionados, né? Enfim, eu espero que a justiça chegue para todos, tá? E por mais que me dê até uma satisfação de saber que o Bolsonaro pode sim ser preso, no fundo, cara, me dá uma tristeza, porque nós vamos ter um presidente que é ex-presidiário e um ex-presidente que virou presidiário. Um abraço, vamos questionar tudo. Bom final de semana.